Quando pensa em Pedro, que histórias vêm à sua mente? Talvez ele andando sobre as águas, ele negando a Cristo, ou ele pedindo a Jesus que lavasse seu corpo inteiro na última ceia. A lição desta semana vai falar sobre mais uma miraculosa libertação de Pedro da prisão. E também vai falar um pouquinho sobre o que o discípulo finalmente entendeu com a expressão de Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Os nossos versos dessa semana vão para as seguintes bases. Bases conectados em Cristo da cidade de Ibitinga, São Paulo. Para a Annelise e para os adolescentes de Monte Castelo, Santa Catarina. Para a base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Base Adolelapa, da Igreja da Lapa, na cidade de São Paulo. Para a base Conectados com Cristo, da Igreja da Cidade Nova, da cidade de Brasil Novo, Pará. E para os adolescentes da Igreja de Torres Vedras, de Portugal. Beijo para vocês aí, né, que estão acompanhando o canal à distância aí. E agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, lembre de se inscrever antes desse vídeo começar. Deixe já o seu like e comente o que você achar desse vídeo. E agora, vamos lá! Um jogo de vaidades ou um show de horror. É assim que nós encontramos o rei Herodes Agripa em Atos 12. Herodes Agripa governava sob a autoridade do imperador Cláudio e se dizia convertido à fé judaica. Querendo ganhar o favor dos judeus, ele começou a também perseguir os seguidores de Cristo. Uma de suas primeiras ações foi mandar prender Tiago, irmão de João. Depois ele mandou um carrasco à prisão para executá-lo. Isso trouxe muita popularidade para ele. Então ele pensou, peraí, tem alguma coisa que eu posso fazer para aumentar ainda mais o favor dos judeus? Ele então mandou prender Pedro. E isso aconteceu na festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento. Essa festa era comemorada um pouco antes da Páscoa e lembrava os judeus que eles tiveram que sair com pressa do Egito. Por isso os pães eram sem fermento, porque não daria tempo da massa crescer. E aqui, em Atos 12:4, nós vemos a real intenção de Herodes para prender Pedro. Prender Pedro. Ficou parecendo um trava-língua. Depois de lançá-lo na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados, a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Os judeus tinham elogiado Herodes por ter dado uma lição em Tiago, mas eles sugeriram que se tivesse sido uma execução pública, quem sabe os cristãos teriam ficado intimidados. Sendo assim, por que não fazer de Pedro, da morte dele, um espetáculo público? Essa era uma boa ideia. Mas tanto Herodes quanto os sacerdotes temiam uma coisa. Se Pedro tivesse oportunidade de falar às multidões, aí o tiro podia sair pela culatra, porque com certeza ele defenderia sua fé e era possível convencer as multidões para ficarem do lado dele e inclusive exigir a libertação do apóstolo. Por isso, era melhor que eles fizessem o que pretendiam depois da Páscoa. Isso deu tempo aos cristãos para orarem pela situação. E veja que linda essa citação. Durante esse tempo, os cristãos tiveram tempo para examinar seus corações. Eles oraram por Pedro sem cessar, pois sentiram que ele era indispensável na obra de Cristo. E Mateus, é muito interessante a gente ler essa história exatamente quando a igreja está envolvida num projeto chamado 10 dias de oração, que faz referência aos 10 dias em que os discípulos oraram pedindo o derramamento do Espírito Santo. E a gente vê que quando as pessoas oram, realmente coisas muito boas acontecem. Você é bom de conta? Percebeu quantos soldados estavam fazendo a guarda de Pedro? Eram 4 escoltas com 4 soldados cada. Ou seja, 16 soldados protegendo um homem. E se isso já não fosse suficiente, Pedro ainda foi acorrentado a outros 2 guardas com 2 correntes, cada corrente com uma extremidade presa em Pedro e a outra em outro soldado. Qualquer movimento que Pedro fizesse seria percebido. Realmente, todos os cuidados foram tomados para evitar uma possível fuga ou um resgate. De fuga, Pedro entendia, na visão deles, né? No entanto, os limites do homem são as oportunidades de Deus. E quanto mais difícil a situação, mais fica evidente quem está de fato no controle. Acompanhe comigo aqui no livro Os Embaixadores
esse incrível resgate que aconteceu enquanto as pessoas oravam. Na última noite, antes da execução, Deus enviou um poderoso anjo do céu. Os portões fortes e resistentes se abriram sem a ajuda de mãos humanas e se fecharam silenciosamente depois que o anjo passou. Ele entrou na cela e lá estava Pedro, dormindo em paz, pois confiava no Senhor. Só quando sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo: "Depressa, levante-se", é que o apóstolo acordou o suficiente para ver diante dele um anjo de glória iluminando sua cela. Ele obedeceu mecanicamente e, quando se levantou, ergueu as mãos vagamente, consciente de que as correntes tinham caído de seus pulsos. Mais uma vez a voz lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias". Pedro obedeceu de maneira automática, acreditando que estava sonhando. Outra vez o anjo lhe ordenou: "Ponha a capa e siga-me". Ele se aproximou da porta. O Pedro, geralmente tagarela, estava agora sem palavras de tão espantado. Eles passaram por cima do guarda. A porta, pesadamente trancada, imediatamente se abriu e se fechou sozinha outra vez, enquanto os guardas estavam imóveis em seu posto. A segunda porta se abriu como a primeira, sem que as dobradiças rangessem nem as travas fizessem barulho. Eles passaram e ela se fechou silenciosamente mais uma vez. Da mesma forma, eles passaram pelo terceiro portão e se acharam na rua. Nenhum dos dois falou sequer uma palavra. O anjo seguiu em frente, rodeado por um brilho deslumbrante, e Pedro seguiu, ainda acreditando que estava sonhando. Eles passaram por uma rua e então o anjo desapareceu. Sua missão estava cumprida. Uau! Por um momento Pedro ficou sem ação. Será que ele estava sonhando ou aquilo realmente estava acontecendo? Pedro então olhou para seus pulsos e viu que estava livre. Ele então não perdeu tempo e foi correndo para casa, onde os irmãos da igreja estavam orando fervorosamente por ele. O que aconteceu em seguida chega a ser engraçado. Ele bateu a porta e uma cega chamada Rode veio atender. Veja só como essa história é relatada aqui na Bíblia. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: "Pedro está na porta." Eles, porém, disseram: "Você está fora de si." Diante da insistência dela, concluíram: "Deve ser o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. "Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu", disse ele. Então foi para outro lugar. Quando o dia amanheceu, uma multidão se reuniu para testemunhar a execução de Pedro. Herodes queria um espetáculo. Mandou oficiais armados até a prisão para escoltarem Pedro, para que todo mundo visse e que aquilo intimidasse aqueles que nutrissem qualquer sentimento de simpatia pelo apóstolo. Mas qual não foi a surpresa? Até mesmo para os guardas. As portas estavam trancadas, as correntes estavam ali, mas Pedro havia desaparecido. Os guardas ficaram sem entender nada. E pobre desses guardas. No fim, eles que pagaram com a vida, porque Herodes mandou executá-los. O orgulhoso governante não deu o braço a torcer e não reconheceu que quem havia libertado Pedro tinha sido Deus. E não foi só isso. Enquanto Herodes estava numa festa em sua própria homenagem, ele aceitou a idolatria do povo, que o chamou de Deus. Agora ele tinha ido longe demais. E o mesmo anjo que libertou Pedro da prisão feriu Herodes com uma doença mortal. Ele foi comido vivo por vermes. Já imaginou isso? A notícia sobre o livramento de Pedro e a maldição que recaiu sobre Herodes se espalhou muito rápido. E o contraste foi tão grande que muitos começaram a crer em Jesus. A primeira lição que aprendemos com essa história é sobre o poder da oração. Quanto, às vezes, perdemos por não levar tudo a Deus em oração? Deus está disposto a fazer muito mais do que podemos imaginar com seus filhos. A oração daquele grupo foi atendida. Eles não tinham ideia como Deus realizaria aquele milagre, mas eles acreditaram que Deus agiria. A outra lição tem a ver com o papel que os anjos desempenham em favor dos seres humanos. Veja o que diz aqui. Como nos dias dos apóstolos, os mensageiros celestiais hoje confortam o sofredor, protegem os que são tentados e ganham pessoas para Cristo. Os poderes do céu estão observando a guerra em que os servos de Deus estão lutando. Todos os anjos celestiais estão a serviço do povo humilde e fiel de Deus. Lembre-se de que todo verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis cercam os mansos e humildes que creem e reivindicam as promessas do Senhor.
Anjos fortes estão à direita de Deus, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E essa promessa é para você e para mim.